né? Muito bonita a voz dele. Quero dar as boas-vindas, então, a todos, né? Falar aqui em nome do CEUP-UBRA, né? Do curso de Arquitetura e Urbanismo do CEUP-UBRA. Estamos realizando aqui o nosso nono INCAL, né? De forma online, mas graças a Deus estamos realizando e com ótimos conteúdos, ótimas palestras, está sendo bem bacana. Queremos agradecer, né? Aos nossos apoiadores, a editora Olhares, né? A revista Projeto, Tio Home Conteúdo de Arquitetura, a Integris Centros de Plotagens e Impressões, e Lucas Krasuski, Cursos e Consultorias. Todos os inscritos, pessoal, vão receber via e-mail os brindes e os vouchers, tá? Então, fiquem ligados aí, participando, estamos tendo sorteios também, tá ok? O INCAL também apoia o projeto UPMM, que é Unidos por um Mundo Melhor, tá? É um projeto social e cultural sem vínculo político ou religioso, em que jovens da periferia trabalham, né, pela comunidade de forma voluntária. Eles atendem cerca de 1.400 crianças, 600 famílias e 7 comunidades, bem bacana, né? Por meio de doação de roupas, calçados, alimentos, e oferecendo cursos para contribuir, inserindo, né, com o pessoal também no mercado de trabalho. Então, o INCAL, juntamente com o projeto de extensão, Núcleo de Cidades, o escritório modelo do nosso curso de arquitetura, estão apoiando essa ação para a construção do galpão solidário da UPMN. A iniciativa está arrecadando materiais de construção, novos ou usados, em bom estado, tá, para reutilização, para viabilizar a concretização desse espaço. Para que esse sonho seja realizado, toda doação é bem-vinda, né, gente? Nesse sentido, nós do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, do CEUP-UBRA, estamos apoiando essa divulgação e buscando ampliar as arrecadações para essa realização. Para realizar doações, procure as professoras Fernanda ou Adriana, ou entre em contato através do nosso Instagram também, @arquiurb_CEUP. Já segue a gente lá, né? Quem for inscrito no INCAL e realizar as doações até o dia 31 de outubro, participará de um sorteio e mais informações vão ser postadas em nossas redes sociais, tá? Bom, então, hoje a gente vem com um tema, né, muito atual, né, que é justamente o uso profissional das redes sociais. Nós convidamos 3 profissionais, né, 3 colegas, a Dileia Bezerra, né, que é arquiteta e urbanista, especialista autodidata em arquitetura de interiores, formada pela Universidade Federal do Tocantins desde 2012, com escritório fixo na cidade de Palmas, atendendo em todo o Brasil. Após, na sequência, a apresentação dela, nós convidamos o Tiago Eduardo, que é geógrafo pela UFT, desde 2009, arquiteto e urbanista pelo CEUP-UBRA, em 2017, nosso egresso, atua na área de projetos arquitetônicos, comerciais, residenciais, interiores, atende os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, então toda essa região aí, e no Tocantins atende principalmente as cidades de Araguaína, Colinas e Palmas. E, por último, o nosso colega também, Matusalém Santana, né, arquiteto e urbanista e formado pela UFT em 2012, atua em escritório particular nas áreas de projetos e administração de obras, e é conselheiro federal, né, do CAL, do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, onde atua na comissão de ética e disciplina. Então, pessoal, cada palestrante, né, vamos começar pela Dileia, vocês terão de 15 a 20 minutos, né, para apresentar aí o conteúdo de vocês, e depois a gente vem com os alunos, com as perguntas, com as discussões, que eu acho que vai ser bem enriquecedor com esse tema, tá? Aos alunos que quiserem, podem ir comentando no chat, né, e já quem quiser ir fazendo perguntas já vai fazendo, ao final a gente abre para todas as perguntas, tá ok? Então, Dileia, fica à vontade, boa noite. Oi, boa noite, professora Juliana, boa noite para todo mundo. Boa noite. Aí eu já posso falar, eu posso começar, né?
Pode. É porque na maioria fica em silêncio, mas está todo mundo aí, tá? Né, pessoal? Quem está com a câmera, dá um tchauzinho aí. Tá bom. Mas eles vão comentando muito pelo chat, né? Na lateral também, aí eles vão comentando muito por lá, vocês podem ir acompanhando, olhando esse balãozinho que tem aí. Eles estão escrevendo a Mariana, pôs boa noite, para quem a gente ia se habituar. Beleza. Tá. Então, gente, boa noite. Assim, eu estou super feliz e honrada por poder falar um pouquinho, né, dessa questão, né, que hoje envolve muito nós profissionais, principalmente da área de arquitetura, onde a nossa maior ferramenta hoje em dia para promover nosso trabalho é o Instagram, né? E eu posso dizer que sou pioneira aqui no Tocantins com relação às redes sociais, porque foi um trabalho que eu comecei lá em 2010, assim que o Instagram começou a se desenvolver mais, né? As pessoas começaram a migrar do Facebook e tal. Então, não tinha muita oportunidade de emprego na época na cidade, então eu procurei outras formas de poder divulgar meu trabalho, de poder estudar também. Então, por meio das redes sociais, na época que eu era muito mais eufórica com relação às redes sociais, era onde eu não tinha dinheiro para pagar uma pós-graduação e também não tinha pós-graduação assim, como hoje tem, né, principalmente aqui em Palmas. Estava começando a primeira turma, que eu me lembro bem, que inclusive só 2 amigos meus participavam, se formaram, né, e assim, foi onde eu comecei a estudar. Então, tudo que eu estudava, eu gostava muito de compartilhar com as pessoas, o que eu estudava, o que eu aprendia, e era uma forma de me manter nas redes sociais, né, porque até então eu tinha me casado, a minha filha era recém-nascida, então eu trabalhava com ela no colo e ao mesmo tempo ficava estudando, né, porque também eu optei por cuidar da minha filha em casa. Então eu comecei muito assim, mostrando o trabalho de outros profissionais, e fui aprendendo muitas coisas, e as pessoas gostavam, se identificavam muito com os gostos, né, as pesquisas que eu colocava. Então, isso foi rendendo cada vez mais seguidores, e no primeiro ano atingiu 100 mil, logo depois 200 mil, depois veio quase 30 mil, e quando cheguei num certo período, eu vi que as marcas começavam a me procurar para fazer vários trabalhos, porque gostavam da dinâmica, né? Inclusive, muitos profissionais me procuravam para postar seus próprios trabalhos, né? Algumas pessoas têm um pouquinho até diria assim, um pouquinho de preconceito quando você é arquiteto, mas você publica nas redes sociais projetos de outros profissionais. E eu não olhei para isso, então eu comecei muito mesmo a investir num conteúdo que eu pudesse ajudar as pessoas a se inspirarem para as suas casas, para as suas reformas, e com isso fui aprendendo, né, a lidar com o mercado, e aí quando a professora Juliana falou autodidata, que foi autodidata mesmo, tudo que eu sei hoje eu aprendi sozinha, pesquisando, eu não fiz nenhuma pós-graduação ainda nem tive tempo também. Então, assim, comecei a viajar, comecei a me informar, perguntar para os meus colegas também, né? Então, tudo que eu sei hoje foi, assim, fruto de muito estudo e dedicação. E eu montei uma apresentaçãozinha, assim, porque aqui é pouco tempo, para vocês entenderem um pouquinho dessa questão do posicionamento digital, para não ficar só na minha história, que é para vocês poderem entender e também usar, né, adaptar isso na vida de vocês, porque hoje não tem jeito, né? Hoje a gente tem que realmente investir nas redes sociais. Hoje eu posso falar, assim, brevemente da história aqui do escritório, assim, que é um sonho meu realizado, onde eu atendo hoje todo o Brasil, e estou com um pezinho no exterior, já fechando projetos para o rumo de Dubai, Miami, já fiz projeto para a África, e sempre vem muitos orçamentos, Portugal, então, fui crescendo devagarinho, não é assim exatamente como as pessoas enxergam nas redes sociais, né, tem todo um trabalho por trás. E acredito que, assim, a parte de sucesso mesmo que eu tenho hoje em dia, ela nem é mostrada nas redes sociais, que é a forma como eu engajo os clientes, como eu faço com que eles fechem os projetos deles comigo. Então, assim, é uma coisa assim que eu resolvi investir, sair da zona de conforto e realmente entrar de cara nos projetos online, que é onde eu me destaco hoje, né? E independente disso, mesmo com casamento, com filha, com uma rotina sendo mãe, esposa, filha,
eu tive que me adaptar muito com isso, né? Então, como que eu vou crescer profissionalmente, sendo que eu não tenho espaço no mercado de trabalho, mas eu sei que eu tenho potencial. Então, eu comecei a largar um pouco a questão de ser influenciadora, por ver como que funciona realmente o mercado lá fora, né? Que, assim, a área de influenciadora de arquitetura e de interiores não é como as pessoas imaginam na real nas redes sociais, né? Principalmente com relação às marcas, às divulgações, às publicidades, até você atingir o seu potencial cliente e clientes para outras empresas. Então, é muito mais a questão mesmo do seu engajamento no privado com as pessoas que te procuram e a qualidade do trabalho que você oferece uma vez que você fechou um projeto, né? E no caso das redes sociais, não é só questão de indicação, é mais questão do visual, é o que a pessoa está vendo que você está produzindo, que vai gerar curiosidade nela. Então, eu sou nova aqui nesse negócio, mas eu vou tentar fazer uma apresentação rápida para vocês de um conteúdo que eu já tenho há um bom tempo, mas que serviu muito e vai ajudar vocês também, que são estudantes, a começarem, né, principalmente esses que são que vão se formar agora, na verdade. Então, deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu compartilhar. Já está aparecendo aí, né? Aí. Tá, então, gente, só para vocês entenderem, né? Posicionamento digital é como se fosse uma casinha, né? Que a gente tem cobertura, a gente tem os pilares para segurar essa cobertura e a gente tem a fundação que recebe todas as outras cargas. Então, no meio digital, é a mesma coisa, né? A forma como a marca, a empresa é vista na internet é muito importante. Às vezes, a gente não passa tanto isso como deveria ser, mas tem toda essa parte de posicionamento digital que as pessoas acham que não existe, mas existe, né? Então, a gente tem que ter como uma cobertura conteúdo, os pilares estratégias, e a gente tem a fundação como planejamento. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente vai para as redes sociais, que a gente vê o posicionamento e o que as pessoas querem, as vantagens que a gente tem é visibilidade, criar autoconfiança, a gente gera reciprocidade, a gente cria conhecimento, porque às vezes a gente não tem aquele conhecimento abrangente de várias coisas, mas a gente estuda e a gente acaba criando essas oportunidades para as pessoas. A gente incentiva as ideias, né, que a gente tem também, para que outras pessoas também sejam incentivadas, influenciadas a criarem as suas próprias ideias. E a gente deixa a marca da gente onde a gente estiver, né? Então, assim, o que você aprende? Você aprende a entender seu público, seus clientes, a ter visibilidade, a ter estratégia bem definida, e a gente compartilha conhecimento e, com consequência disso tudo, quando a gente começa a entender, aí que a gente começa a ganhar dinheiro, né? Ou seja, é aí que a gente começa a captação de clientes. E os outros, depois você vai criando sua marca, né? Então, deixa eu interromper aqui. Então, assim, parece que é uma coisa muito facinho pegar e ir lá postar, mas você tem que ter toda essa estratégia, esse conteúdo, né? Você tem que fortalecer também, porque, por exemplo, se você vai viver de redes sociais, você tem que estar produzindo esse conteúdo o tempo inteiro. E as pessoas vão se tornando cada vez mais exigentes. Então, assim, eu como arquiteta, eu comecei a ver que a parte de influenciadora apenas, que virou uma moda, que as pessoas querem muito se expor, né, como pessoa e não o seu trabalho, para mim, isso não estava me rendendo. Então, eu comecei... Aí hackearam a minha conta, né, que tinha 226 mil seguidores, e foi aí que eu vi que, na verdade, essa conta com a quantidade enorme de seguidores não me fazia falta, né, assim, fiquei muito chocada na época, foi porque, assim, eu perdi muitos trabalhos, muitos clientes, e depois eu vi que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu comecei a me dedicar realmente nos meus projetos, a melhorar a qualidade da entrega dos meus projetos, e a partir do momento que eu passei a me valorizar como profissional e não como influenciadora, foi que eu comecei a virar uma influenciadora de fato. Porque eu não quis buscar isso, eu quis mostrar para as pessoas que eu tenho capacidade de desenvolver bons projetos, de gerar boas imagens e uma entrega, que é o que eles mais querem, né? Que eles, assim, então, quando a pessoa vem fechar projeto comigo hoje, são poucas pessoas que questionam o meu valor, o meu preço de projeto, eles já vêm querendo fazer o projeto comigo. A maioria já fala assim, não, eu quero, é meu sonho, porque você faz projetos incríveis,
Eu vejo lá no seu Instagram, então, assim, eu tenho muita confiança. Então, hoje eu consigo pegar projetos mesmo, né? Os meninos que estão estagiando aqui, que inclusive são da Ubra, que estão aqui também assistindo a palestra, eles sabem muito bem como que acontece aqui no escritório. Eu passo o dia inteiro aqui atendendo, resolvendo os problemas de obra, tudo online. E eu consigo? Consigo. É trabalhoso? É muito trabalhoso. A responsabilidade é muito grande, mas é assim que a gente aprende. Então, assim, achei muito bacana esse tema mesmo dessa semana que vocês proporam, porque, às vezes, os estudantes, né, eles veem muitos influenciadores ou arquitetos que se destacam nas redes sociais, mas eles não sabem tudo que se passa por trás, né? Porque tem a questão da gestão do escritório, além da criação dos projetos, você tem que ter uma base para você contratar pessoas, porque a partir do momento que você cresce, você precisa expandir isso, você precisa também gerar conhecimento, compartilhar o que você sabe com os futuros profissionais, né? Então, assim, que é o que a gente faz, dando oportunidade até para os estágios obrigatórios. Então, isso acaba que tipo assim, uma coisa levando a outra. E deixa eu ver aqui mais uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Rapidinho. Então, esse aqui era do meu antigo Instagram, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu tinha mais de 2,5 milhões de impressões, 8 mil visitas no perfil, a maioria eram mulheres, e o maior número de seguidores sempre foi de São Paulo, então a maioria dos meus clientes é de lá, porque o algoritmo joga todo o meu perfil para São Paulo e para outros estados, e não para Palmas, não sei por quê. Então, aí vem Rio de Janeiro, Recife, e isso continua até hoje assim. E deixa eu mostrar aqui. Então, quando eu falei para vocês com relação à forma como eu começava, né? Então, eu tinha aqui a minha imagem e eu tinha a imagem de projetos não autorais, né? Então, hoje em dia, eu consigo definir bem isso para vocês, porque quando eu compartilhava inspirações, projetos de outros profissionais, dando crédito ao profissional, ao fotógrafo, as pessoas compravam a ideia de que as inspirações, elas não eram só inspirações, então elas se identificavam com o meu gosto, né, com a minha personalidade, o meu engajamento, eles concordavam com o que estava sendo publicado, eles se inspiravam e pensavam, eu quero isso para mim. A partir do momento que eles viam isso, que eles viam que eu tinha um bom gosto, com a forma como eu apresentava isso para as pessoas, eles começavam a me contratar, né? Então, tipo assim, a pessoa tem um muito bom gosto, então, como arquiteta, vamos contratá-la. Então, isso funcionou muito bem. Hoje eu consigo ter esse diferencial, né, que eu posso ter um perfil somente de inspirações e um perfil somente com projetos autorais, e as pessoas, elas não, de forma alguma, elas jamais irão pensar que os projetos que eu publico é para me promover, por exemplo, em cima de outro profissional. Então, eles compram a ideia de que inspirações não são só inspirações, né? Então, elas se inspiram e pensam, eu quero isso para mim. E aí, quando você tem essa visibilidade nas redes sociais, acaba que você tem alguns riscos, né, de posicionamento, que é o que pode fazer a sua casinha aí se desmoronar. Então, conteúdos inadequados, os pilares, as estratégias fracas e a base, o planejamento ruim. Então, assim, como eu me posiciono hoje nas redes sociais? Eu fiz, na verdade, uma análise do que eu queria, né? Eu tinha um nicho com quem eu quero competir, onde eu quero focar, eu quero segmentar em quê, a minha relação com o público, eu elaborava um planejamento, a minha imagem, vezes a imagem do meu escritório, e faça seu plano e execute e acredite em você. Então, eu acho que, assim, eu sempre acreditei muito em mim, primeiramente, e eu ia mesmo com tudo. Então, assim, tem muitas outras formas, muitas outras ferramentas que a gente pode usar, né, como envolvimento, a interação, a gente vê através da intimidade, né, buscar o afeto de uma pessoa por uma marca, né, por exemplo, eu uso muitos renders, as imagens, foi uma coisa que eu me dediquei por muitos anos, para gerar uma imagem de qualidade. Então, as pessoas hoje, elas vêm realmente ali por questão do nome de Léa Bezerra, que tem umas imagens incríveis, os projetos e tal, eles pensam mais ou menos assim. Coloquei aqui o que é importante também na questão do posicionamento brand, né, que vem do inglês, que significa marca, gestão de marcas,
E o brand, que é a percepção dos seus clientes em relação à sua marca. Eu coloquei aqui até umas figurinhas assim para vocês verem, né? Então, quando vocês olham aí, todos vocês, eu acredito que vocês já sabem que é Apple, que é Chanel, né? Então, assim, são marcas que falam por si só, não existe uma pessoa por trás exatamente, não aparece um nome em si, mas aparece a marca. E aí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tô aprendendo. Então, assim, hoje, eu falo assim com muita felicidade para vocês, assim, que hoje o meu nome, a gente, por exemplo, tem um escritório que se chama de arquitetura, ele não aparece. Ele está ali, ele é uma empresa, mas o meu nome hoje é a minha marca. Então, Gé Bezerra é hoje conhecida no Brasil inteiro. Então, muitas pessoas sabem, assim, quando me veem na rua, quando eu vou para São Paulo nas lojas atender os clientes, muitas pessoas já me conhecem, né, pelo meu nome mesmo. Então, isso é muito bacana quando você consegue gerar uma identidade independente de logotipo, né, vindo somente assim, da sua personalidade, da sua presença nas redes sociais. Deixa eu ver aqui o chat, se alguém está perguntando. Então, só para finalizar aqui, que eu acho que já tem bastante coisa assim. A gente fez um curso um tempo atrás que eu usei muito a questão que foi que eles colocaram lá, né? Tá apresentando aqui, não tá? Desculpa, gente, deixa eu só colocar aqui. Não está apresentando. Vou apresentar aqui. Tá. Agora foi, né? Deve... ainda. Agora foi. Foi. Então, eu fiz um curso há muito tempo atrás, tem umas pessoas que fizeram comigo também, e eu resolvi colocar ele aqui como exemplo para vocês, né? Quando vocês forem começar um escritório, quando vocês forem começar um nicho, seja o nicho de arquitetura, seja o nicho de interiores. Então, eu usei uma ferramenta empresarial que é o Canvas, né, desenvolvido para auxiliar um empreendedor a elaborar seus modelos de negócios. Ele, para mim, foi muito importante, porque ele é um quadro mesmo que a gente consegue ver essa parte do gerenciamento estratégico, e aí ele pega muito a questão dos aspectos racionais, dos aspectos emocionais, né, onde vocês podem ver aí que tem uma divisão nesse quadro, que é praticamente como o nosso cérebro, assim, se alinha, né, na questão dos negócios. Então, a Netflix, por exemplo, utiliza esse modelo de negócio e deu super certo para eles, né, eu tinha colocado como exemplo aqui, mas eu não lembro onde eu deixei. Então, tem várias empresas super famosas que utilizam esse modelo de negócios para poder se destacar, não só nas redes sociais, mas na empresa deles. Então, eu coloquei aqui só para vocês conhecerem quem não conhece. Então, aqui, essa parte do lado emocional do quadro é a definição do nicho de clientes, né, que eu coloquei conforme o posicionamento digital. Então, assim, enxergando por meio dos olhos de quem vai comprar. Então, hoje eu foco muito no cliente, né, no cliente que vai fechar o projeto comigo. Eu já sei qual é o meu público, eu já sei quem eu quero fechar. Então, hoje eu não me preocupo, por exemplo, com os concorrentes, né, principalmente da minha cidade aqui, que como eu foco no Brasil inteiro, eu não tenho essa preocupação de fechar projeto por, sei lá, por preço, né, o meu preço é o meu preço e pronto. Então, assim, hoje eu consegui focar no tipo de cliente que eu queria. Eu vou falar para vocês já um pouquinho também. A outra coisa é a questão da oferta de valor, né? A gente resume em uma única frase, por que que o seu produto é benéfico para o cliente? Por que que meu projeto nas redes sociais, ele vai ser bom para o cliente? Qual que é a mensagem que os meus projetos lá passam para eles? É porque é bonito? A princípio, eles olham a imagem e vê que realmente é bonito, mas depois que eles veem toda a parte de apresentação, de detalhamentos, é o que eles veem que realmente é uma oferta de valor, né? Então, é muito importante também. E a gente também tem uma coisa bacana, que é a definição de entregas do produto, né? Como esse arquivo aqui, ele já é um pouquinho mais... e a questão do relacionamento, que é importante, como eu estava falando, né? A gente precisa reter o cliente, baseado num bom diálogo. E aí, quando eu falo diálogo, eu uso muito o WhatsApp para isso. Por exemplo, hoje, quando o cliente me pergunta o preço do meu projeto, eu já falo de cara, eu não levo uma semana para falar o valor para ele, meu projeto é tanto, porque eu trabalho com isso todos os dias. Então, todos os dias eu faço em média de 3 a 4 orçamentos por período, de manhã, de tarde, de noite, é muita gente.
Eu tive que contratar uma assessora só para cuidar disso, porque eu não estava conseguindo trabalhar, porque eu tinha que ficar passando orçamento, explicar como que funcionava o meu trabalho, e aí eu estava atrasando toda a minha parte de entrega, então eu tive que já pensar numa estratégia, né, que é tipo assim, para o meu cliente realmente não ver questão de concorrência, né, e pegar o cliente mesmo. E como eu falei para vocês, né, a minha estratégia hoje é para que não me preocupar com a concorrência que faz mais barato. Hoje, graças a Deus, não me preocupo com isso. Se o cliente não quiser fechar comigo, ele pode procurar outro profissional, mas não abro mão do meu valor e do valor do meu trabalho. Então, e quando a gente envolve esse trabalho nas redes sociais, que vem as outras coisas, né, com consequência. Então, por exemplo, marcas que me pagam hoje em dia para fechar com elas. E aí, quando eu falo marcas que fecham comigo, deixa eu colocar aqui. Então, quando eu falo assim, marcas que fecham comigo, elas sabem que eu sou arquiteta e eu me coloco também, me posiciono como profissional, ou seja, eu não induzo as pessoas a comprarem determinadas marcas, eu apresento como um produto que eu uso nos meus projetos. Então, eu separo muito bem a questão de publicidades nas minhas redes sociais, como influenciadora e arquiteta, né? E o que eu uso nos meus projetos, que eu sei o que é bom. Então, hoje em dia também, eu não fico indo em lojas gravar conteúdo para marcas em si. Eu foco no meu projeto, no que eu quero colocar, as marcas vêm e fazem uma outra proposta. Então, assim, não há indução para clientes comprar em marca A, em marca B, mas existe uma publicidade que gera um conteúdo muito bacana, que é o que eu coloco nos projetos, o que eu apresento. Então, revestimentos, as novidades do mercado, as feiras que acontecem todos os anos, as mostras de decoração que acontecem em vários estados. Então, a gente sempre tem um conteúdo assim que a gente aprende muita, muita coisa. E com relação a falar de aprender muita coisa, acaba que, assim, a gente pode estudar, fazer um curso hoje, mas no ano que vem as coisas já mudaram. A gente tem que estar estudando e acompanhando tudo isso, porque senão fica para trás. Então, hoje, se eu coloco um revestimento, por exemplo, coloquei um piso aqui no meu escritório, mas já tem outros pisos que são melhores que esses, né? Então, eu sempre tenho que estar atualizada também nessa parte das mídias sociais das empresas, para o que eu possa oferecer também nos projetos e nos conteúdos digitais, as novidades que as pessoas querem ver. Porque quem tem dinheiro para investir em projeto, em obra, ano que vem ele já quer fazer reforma, eles não estão preocupados com isso. Então, esse conteúdo também é muito importante, gerar conteúdos voltados para o mercado que estão trazendo as novidades, seja lá de Milão, questão de design, enfim. Quer falar alguma coisa, professora? Mediar alguma coisa? Porque eu falo muito. Não, mas isso aí, assim, os 20 minutinhos já está dando, né? Uhum. A gente pode passar, se você já estiver finalizando, a gente passa para o Thiago e depois a gente volta, né, com essa discussão, né, com as perguntas. Não, é isso. Eu acho que a gente não existe uma fórmula como as pessoas querem passar de você, por mais que tenham muitas pessoas que querem te dizer como funcionam as redes sociais, o Instagram vem e derruba, vem com novidade. Então, a questão é para você mesmo, se trata de dedicação, ficar atento ao que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo, e fazer também, do seu jeito. É isso. Isso aí, muito bem, ótimo. Palmas aí, né? Eu faço as palmas aqui. Sempre está se atualizando, né? O básico, está estudando, né? Ninguém vai fazer por você, você tem que correr atrás, mas vamos complementar então aí agora com o Thiago, né? Sim. Fique à vontade, Thiago. Ser original, isso aí, Jane. Podemos passar aí para você. Boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que estou lisonjeado desse retorno como ingresso, e aí esse convite me fez refletir bastante. A partir do momento que você recebe o convite para participar de um evento que eu acompanhei desde o primeiro, eu sou da primeira turma de arquitetura da UBRA, a gente percebe que a gente tem prestado um trabalho que tem dado certo, tem dado resultado. Isso aí, que bom. E esse tema, achei muito oportuno,
eu gostei muito de vocês terem feito esse convite, porque analisando esses 3 anos de desenvolvimento formado, eu percebi que a presença das redes sociais tem alavancado a minha carreira. A cada feedback que o cliente traz, eu percebo isso. E aí uma frase assim, que marca bastante é a seguinte: quem não é visto não é lembrado. Então, essa preocupação de estar mostrando como é que é esse trabalho com arquitetura, né, eu tive desde a graduação. Assim que começou a se difundir o uso do Instagram, eu me lembro que eu já postava o dia a dia na faculdade, os projetos que a gente estava desenvolvendo, cada disciplina de projeto. Então, tudo isso, né, com o tempo foi gerando conteúdo, foi gerando material, foi gerando conteúdo, e eu já comecei a mostrar o meu jeito de fazer arquitetura, primeiro nos projetos acadêmicos. E com isso, logicamente, que as pessoas que vão te seguindo, elas começam, né, a acompanhar o seu zelo, o seu carinho por aquilo que você está estudando. E eu acredito que tudo isso contribuiu, que após a conclusão do curso, essa preocupação em estar mostrando meu trabalho, o que eu estou produzindo, fez com que eu conseguisse captar clientes. E o interessante é que, depois que eu concluí o curso de arquitetura, eu decidi vir para o interior, de Colinas, e eu percebi o seguinte, que no interior, em Colinas, a concorrência é menor, né, que a gente, quando é estudante recém-formado, a gente tem essa preocupação com a concorrência. Eu percebi que essa concorrência sendo menor, eu poderia alavancar mais rapidamente a minha carreira. Um detalhe que eu percebi também é que outros arquitetos já estavam atuando na cidade há um bom tempo no mercado, eles não tinham essa preocupação de estar mostrando o que eles estavam produzindo. Então, os primeiros projetos que eu consegui captar, eu acho que tinha uma apresentação, né, nas redes sociais diária, desde o momento, né, do desenvolvimento da ideia daquele projeto, né, que era uma reforma, acompanhava, essa reforma durava 2 meses, eu mostrava o dia a dia daquela obra, né, até a entrega final. Então, com isso, eu comecei a observar que os clientes que me fugiam, eles comentavam: olha, eu vi lá no seu Instagram aquela obra, olha que interessante. E eu percebi também o seguinte, que os concorrentes, eles não mostravam, apesar de terem projeto, né, eles não apresentavam nada na pessoa. Não tinha essa preocupação. E é até interessante, ocorreu hoje, para citar algo recente, eu fechei um contrato hoje com um cliente, e o cliente disse o seguinte: olha, por que eu lembrei de você, que atrás do seu nome? Primeiro porque eu tinha uma boa referência, uma boa indicação, e segundo porque eu acompanhei no Instagram e vi o volume que você tem aqui na cidade, gostei muito, né, dos seus projetos. E eu te confesso que eu tinha 2 profissionais em mente, só que eu não encontrei nada deles, né? Então, eu não vi nenhum material, não vi projeto. Então, eu acredito que o fato de hoje ter projetos, né, mais atuantes, né, em Araguaína, Colinas e Palmas, e agora também nos estados, né, do Maranhão e Pará, e a gente está começando a desenvolver alguns projetos, eu percebi que o uso das redes sociais, né, de mostrar, né, é que você tem no início, quem é visto é lembrado, contribuiu de forma significativa para que as pessoas pudessem, né, lembrar do meu nome, por simplesmente observar nas redes sociais aquilo que eu estou produzindo. Então, hoje, os clientes, o que eles querem ver? Eles querem ver algo que você já fez, eles querem ver alguma imagem, né? Eles querem acompanhar o que você está desenvolvendo na cidade. Inclusive, até nas minhas placas de obra, eu faço questão que o meu Instagram ele fica ali bem destacado. Porque qualquer pessoa que passa na rua, está vendo a obra acontecendo, ela acessa ali o Instagram
ela já vê como é que vai ficar a obra, né, aquela obra, né, específica após o término. Ela acompanha outros projetos que a gente está desenvolvendo. Então, tudo isso acaba, de certa forma, trazendo um posicionamento para o seu nome. E as pessoas, elas são muito envolvidas, né, geralmente pela qualidade do trabalho, e também elas querem ter certeza que você está acontecendo, que seu nome está em voga no momento, que você está fazendo muitas obras na cidade. Se você tem uma boa quantidade de seu nome está aparecendo na cidade, você tem um bom produto, né? Está oferecendo um bom produto. E em relação a, eu percebo nesses 3 anos, né? Principalmente agora em 2020, que hoje eu consigo já captar clientes. E aí aquela preocupação com o preço já não é aquele fantasma ali que atormenta tanto. Então, hoje, os clientes que vêm até mim, eles querem fechar pela qualidade no atendimento, é isso que eles falam bastante. Olha, você tem um atendimento, quando a gente precisa, você está à disposição, né? E também pela qualidade do seu trabalho, o que você entrega, que a gente observa nas redes sociais. Então, tudo isso aí eu coloco como sendo uma das, né, das razões, assim, da procura que meu nome tem tido no Estado. E outro ponto interessante, que as redes sociais também propiciou, no meu caso, foi encontrar parceiros. Então, muitos perguntam, como é que você consegue acompanhar os projetos em Palmas, Araguaína, né, Colinas? Lógico que eu viajo bastante, né, no Pará, no Maranhão. Em cada uma dessas cidades, geralmente, eu consigo um parceiro, um engenheiro, outro arquiteto. E a gente consegue desenvolver projetos em parceria. Em Palmas mesmo, tem parceria com o arquiteto Diogo Camargo. Então, geralmente, a gente divide bem as tarefas, né? Ele faz o atendimento com o cliente, eu trabalho mais com o processo criativo. Ele, por estar em Palmas, ele acaba cuidando mais da parte burocrática, da aprovação do projeto, da prefeitura, né? Então, essa rede de parceiros também, ela aconteceu por causa das redes sociais. Então, são colegas que acompanham o meu trabalho, e aí, de vez em quando, a gente começa a conversar, a trocar ideias, e dali, daquele momento, surge uma parceria para um novo projeto. Então, é basicamente isso. Então, nesses 3 anos e 2 meses, analisando a minha trajetória, desde a da graduação até o momento atual, eu observo que o Instagram, no início eu postava mais no Facebook, né? Depois acabei no Instagram. Então, essa visibilidade, esse alcance, ele não teria acontecido se eu não tivesse essa preocupação em estar apresentando o meu trabalho. Né? Outra coisa assim, que eu recebo assim, um feedback muito interessante dos clientes, eles acham interessante, eu começo a envolver as pessoas que me acompanham nas redes sociais desde a análise do terreno. Então, desde a análise, fiz a primeira visita no terreno, analisei as condicionantes, o processo criativo, né, que envolve aquele projeto, até a fase de entrega e o momento do início da obra. Então, a gente tem aí todo um roteiro que os clientes eles participam disso. Então, basicamente isso que eu tinha para falar, e o que eu puder acrescentar no momento das perguntas, estou à disposição. Ok, ótimo, obrigada, Thiago. Então, vamos dar sequência aqui com o Matusalém, né? Mas, mais uma vez aí, presença, né? Qualidade, conhecimento, né? Não tem como fugir muito disso aí, não. Muito bem, parabéns, Thiago, pela apresentação. Matusalém, vamos dar sequência, por gentileza. Sim, obrigado, professora Juliana, professora Marciele, professora Fernanda, Lúcio, muito obrigado pelo convite, é sempre
É sempre um prazer enorme poder contribuir aí com o processo de formação acadêmica, ter esse bate-papo, conversar com todos vocês. Bom, a mim coube falar, né, sobre a publicação, né, o uso de peças publicitárias, tanto para os arquitetos quanto para os estudantes, do ponto de vista legal e ético, né? Como já foi mencionado, né, o próprio tema nos remete a isso, né? Existiu e agora mais fortemente, né, uma migração dos profissionais em se apresentarem através das plataformas digitais, né? Então, se nós imaginarmos que, sei lá, há 15 anos atrás, a nossa peça publicitária, ela era resumida a uma placa de obra, ou, então, você fazer parte de um grupo seleto de profissionais, né, de grandes escritórios que tinham seus trabalhos divulgados em revistas especializadas, né? As revistas impressas, elas praticamente deixaram de existir, né? Não sei se ainda alguém assina revista impressa, né? E essa forma de comunicação, de mostrar o seu trabalho, ela se expandiu demais para as plataformas digitais, não somente com a placa de obra, né? Então, isso fez com que o nosso comportamento, ele tivesse que ser moldado e ajustado, porque se mantém ainda as relações do direito autoral, se mantém ainda as relações éticas entre profissionais, né? E tudo aquilo que é publicado numa rede social, como o próprio termo diz, né, a publicação disso tem um impacto muito grande, né, torna aquilo público, né, acessível a todos ali. Então, é preciso ter um cuidado, né? Como estamos aqui conversando em maioria com estudantes, essa geração de estudantes, ela já nasceu dentro de um formato digital. Então, é preciso também ter uma consciência de que as leis, né, a questão legal e formal, de que a internet não é um universo sem leis, sem regras, e que vocês são responsáveis por aquilo que vocês publicam, né, por aquilo que vocês comentam, né, fazendo assim uma reflexão sobre um passado recente, né, em que nós tínhamos um período aí ditatorial, né, perseguição política, não se tinha o direito de comunicação, né, era tudo à base de uma ditadura, então as pessoas tinham muito medo de opinar, de falar. Já a minha geração, e mais ainda de vocês, todo mundo fala o que bem entende, e aí isso traz uma sensação de que as plataformas digitais, elas não têm regra, que é um universo paralelo, e não é bem assim. Então, o que eu separei de assunto para comentar com vocês seria no sentido de que é preciso, sim, ter uma disciplina, uma preocupação do conteúdo enquanto publicado em redes sociais, né, na internet. De que forma isso se dá, né? O Conselho de Arquitetura, que é a quem cabe regulamentar a prática profissional, estabeleceu, por meio de um normativo, que é uma resolução, a resolução 67, as formas de se dar publicidade. Bom, para muitos, assim, esses temas, né, ligados ao que é legal, o que é ilegal, ligados ao conselho, às vezes é uma chatice essa discussão, né, mas eu queria lembrá-los através de exemplos que eu já tive, relatando alguns processos de conflito ético, ou presenciando em conversas com colegas, de situações assim, né, em que um colega, por exemplo, ele é contratado, vamos citar aqui, né, a Adileia foi contratada, só como exemplo, gente, foi contratada para fazer arquitetura de interiores, né, e eu fui aquele profissional contratado para fazer o projeto arquitetônico. Ok. À medida em que eu tenho lá o meu projeto arquitetônico sendo executado, né, eu postando ali em redes sociais, ou com a minha placa física lá na obra, eu tenho essa informação, né, então, de repente, uma obra aí que tem um impacto, né, de visualização maior, de repente um hotel, alguma coisa assim, então todos começam a atrelar aquela obra ao meu escritório, né, ao meu nome.
E, de repente, a Dileia, que foi contratada para fazer arquitetura de interiores, ou um projeto luminotécnico, ela posta uma foto, né, uma imagem, nas suas redes sociais, transmitindo a ideia que ela que ela tem uma participação técnica ali, mas não se diz o que exatamente. Logo, todo o público que acompanha, né, a Dileia, todos os seus seguidores, eles vão receber a informação, vão ter essa leitura imediata, porque a leitura é muito imediata. O nosso cérebro, ele está assim, sendo acostumado a ter flashes em menos de um segundo de imagens, né, onde você vai rotacionando imagens ali. Então, ninguém vai efetivamente fazer uma investigação para saber se a Dileia é ou não, no que a Dileia tem participação naquele projeto. Então, isso causa, né, ainda bem que arquiteto não é nem um pouco vaidoso, né, então isso causa um conflito. Por quê? Porque transmite a ideia de que a Dileia teve uma participação total naquilo que está sendo exposto. Então, por que, então, regulamentar isso? Porque o correto é, sempre que você tem uma participação em parte, né, em um projeto, a maneira mais elegante, a maneira mais educada, a maneira mais correta de você ter uma boa relação é você publicar. Olha, meu projeto, né, de arquitetura de interiores, projeto de arquitetura, fulano de tal. Pronto, isso acaba com o problema, acaba com o conflito, não gera essa informação atravessada, que às vezes ela é uma informação ingênua, sem conhecimento, mas também há aqueles casos que são muitos, né, principalmente praticados, inclusive, por estudantes de arquitetura, que estão muito naquela ansiedade de já querer ali, nossa, eu já estou lá em projeto 5, então já sou arquiteto, então não faz mal se eu apresentar aqui, criar um perfil de Instagram, de rede social, para apresentar os meus projetos. Então, às vezes, nossa, eu fiz a maquete do escritório onde eu faço estágio, e aí eu publico na minha rede social e não dou o crédito para o meu chefe, para o meu arquiteto lá. Então, isso tudo causa conflito em redes sociais, né? Por quê? Matusalém. Oi, só centraliza um pouco sua câmera, que você está quase sumindo aí, você está falando assim, aqui, baixinho. Para baixo. Isso, okay. Beleza. É que eu não estou me vendo aqui, mas tudo bem. Então, é preciso ter essa noção de que, uma vez que você publica um trabalho que não é seu, o correto, a forma mais educada, é você dar os créditos, tá? Como é que eu falo, então, né? Bom, você pode citar, né, a sua participação. Tá? Eu sou estudante, como é que eu faço, então? Você coloca que você fez o render, ou que você é estagiária do escritório, mas que o autor do projeto é o arquiteto fulano de tal. Pronto, isso elimina conflitos e você está assegurado em não responder. No caso, vocês, enquanto estudantes, né, para que não se confunda pela prática do exercício ilegal. Por quê? Porque nesse instante você está transmitindo aos seus seguidores, à sociedade em geral, você está se passando por arquiteto. E isso caracteriza como exercício ilegal da produção. Se você realmente citar lá, olha, por exemplo, eu fiz um trabalho muito bacana de TCC, foi elogiado, eu quero publicar. Não tem problema. Publique como trabalho acadêmico. Não tem problema, é um trabalho acadêmico, ali vai mostrar o seu talento, vai mostrar toda a sua desenvoltura já acumulada em arquitetura, mas é só para não ficar essa coisa velada de você, nossa, eu vou criar aqui um perfil, e aí usa algumas palavras de efeito, né, algumas hashtags, né, inspiração. E aí a pessoa coloca trocentos hashtags, lá na última linha, que ninguém vai ver, ele coloca lá, assim, autor do projeto fulano de tal. Até isso causa conflito. Então, você vê um nível, né, de situação que faz com que a gente realmente tenha problemas de relacionamento ético entre profissionais, né? Então, nesse sentido, é só ter essa atenção. A dica básica é essa, é você ser honesto, é você não querer
fazer uso do trabalho do colega, é compreender que isso não é uma chatice burocrática do conselho, de querer sempre você ter que fazer a citação lá do seu título profissional, do número do RRT do serviço. Nossa, mas isso é uma chatice, e às vezes o arquiteto é mais descolado, é mais desprendido dessas burocracias, né, dessa formalidade, né, se vocês quisessem serem tão formais, vocês estavam na faculdade de Direito e não de Arquitetura, né, mas vocês têm que entender que enquanto profissionais e enquanto estudantes, vocês criam uma imagem pessoal de vocês, né, tanto ainda na faculdade, quanto depois. Então, vocês não podem alimentar, a Dileia falou muito bem, né, o Tiago comentou, de que uma vez que você se torna a arquiteta Dileia, o arquiteto Tiago, você cria um personagem, você cria uma imagem. Então, você não pode alimentar a sua imagem com algo que realmente vai te trazer um problema nesse sentido, né? Quem sou eu para falar de imagem meio assim, né? Mas eu sei muito bem até onde eu vou alimentando a imagem que eu quero ter em determinadas situações. Então, é só nesse sentido que eu queria dar essa dica, ter esse bate-papo com vocês, com relação a essas preocupações que vocês, sim, têm que ter quando publicam algo, né? Por exemplo, eu trabalho em parceria com um engenheiro civil, o engenheiro Ricardo, que eu acho muito legal, muito honesto da parte dele. Ele sempre faz uma consulta formal para saber se ele pode, no perfil social dele, publicar as imagens do projeto, e ele sempre faz questão de deixar claro que o projeto arquitetônico é do arquiteto fulano de tal, e que ele está fazendo lá os projetos, né, de engenharia e tal. Eu acho que isso cria uma boa relação entre profissionais, isso deixa explícito ali qual é a participação de um e de outro, e não causa um conflito aí de relacionamento. Então, era essa a informação que eu tinha em princípio, para passar para vocês, e aí eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, para saber, quando que eu tenho que usar a placa de obra ou não, quais são esses dados que eu tenho que publicar nas redes sociais, né, porque ali é um cardzinho, sempre eu vou ter que publicar, e aí eu me coloco à disposição. Ok, muito bem, parabéns para todos aí, né, pelas explanações, explicações, muito atuais, né, muito pertinente o nosso tema, né, que é justamente o uso profissional, né, das redes sociais. Então, essa diferença aí, né, entre o profissional e o não estou aí é muito grande, né, e é muito bom para a gente se ligar, tanto na questão desde o engajamento, né, como a Gileia falou, a questão que ela começou lá atrás, já foram, né, já tem uma boa caminhada, uma boa estrada, né, veio com muito aprendizado, com muito conhecimento, né, até ela conseguir chegar aqui onde ela está, né, e não é por isso que ela também se acomoda e, né, ela, dentro do próprio escritório, né, igual ela colocou ali, ela precisa de ter pessoas ajudando ela para ela conseguir desenvolver o processo criativo dela. Então, uma pessoa ficar responsável pela elaboração do contrato, a outra pela execução das imagens, né? Também passando aí pelo Tiago, né? Em relação ao que ele já falou, né? Que eu falei aí na transição, né? A questão dessa presença nas redes sociais, que o Matusalém também coloca muito bem, que tem que ser feita de forma muito responsável, tanto na publicação quanto no comentário, né, porque parece que a gente está com uma capa, né, uma coisa que está protegendo a gente está totalmente exposto, então a gente tem que ter essa responsabilidade, né, e esse profissionalismo. E uma coisa que eu fico olhando, né, gente, que aquele velho ditado, né, a propaganda é a alma do negócio, igual o Thiago colocou, né, quem não é visto, não é lembrado. Então, vamos ser vistos, né, e sermos lembrados de forma o mais profissional possível, tendo essa dessa ferramenta na mão, que são as redes sociais, né. Bom, pessoal, então, acho que agora a gente pode abrir, né, para as perguntas. Eu acho que vocês podem escrever aqui, colocar para quem que é, se é para todos, se é para cada um, né, para qual profissional vocês estão direcionando.
porque é um assunto muito interessante, né? Vamos aguardar aí, carregar. Juliana, tem algumas que acho que já foram feitas aqui no chat, se quiser. Já foram até respondidas, né? Questão dos estudantes, né? Desde que seja devidamente especificado os créditos, foi na hora que a Jeane perguntou. Estava comentando você, ela mesmo colocou aqui, né? Vamos ver aqui, Camila. Tá. Graziela pergunta: o arquiteto que mostra seus projetos, obras, mas esta obra é privada, como procedem? Fazem cláusula no contrato para o proprietário, cliente, autorizar a exposição? Acho que cada um pode colocar, né? Já falando. Alguém quer responder? Dileia, Thiago? Abre o microfone, Edileia. Microfone. Isso. É assim, tem uma, por exemplo, hoje em dia, como a gente gosta, é preciso divulgar os trabalhos, os projetos, a gente tem que ter no contrato uma cláusulazinha que você tem que falar para o cliente que, tipo assim, principalmente os que vêm da internet, que você tem que estar alimentando, mostrando os seus projetos, o seu trabalho, ali é a sua forma de divulgação. Então, no meu contrato, eu coloco lá uma cláusula, que pode sair em revistas, que posso divulgar a hora que eu quiser nas redes sociais. Quando a obra dele estiver finalizada, é claro que com a permissão dele, uma coisa assim bem, como fala, gente, bem decidida entre as duas partes, que eu posso fotografar, que eu posso gravar vídeos, mostrar para as pessoas, a maioria são muito tranquilas com relação a isso. Então, tem que ter no contrato, porque você também tem que ter muito cuidado em não expor o cliente, a quadra do cliente, onde ele mora, em determinadas outras informações com relação a ele. Então, normalmente, eu só falo assim, cidade, tipo São Paulo, Palmas, enfim. Nunca, jamais expor o cliente. Aí eles ficam tranquilos, de boa. Só se resguardar, né? Tiago? No meu caso, geralmente, tem preocupação de... Eu posso até mostrar o trabalho, eu coloco esse contrato, eles não gostam que eu diga o nome deles, o endereço da obra, não é o nome deles. Então, quanto a isso, também, até hoje, no momento, eu nunca tive nenhum problema, mas é porque a gente conversa antes, já deixa eu falar. Aqui no nosso escritório também, nós temos no contrato uma cláusula que especifica isso, né, que nos assegura que, até mesmo porque isso envolve direito autoral, né, mas pode ser que tenha a questão do conflito, porque realmente tem, né, algumas pessoas que elas podem, né, desde que acordado em contrato, elas podem exigir que elas não querem se expor. Existem situações de empreendimentos imobiliários que eles precisam de uma hora certa para serem lançados. Então, às vezes, você fica naquela euforia e você já publica uma coisa que ainda está em estudo de mercado e que vai despertar ali uma concorrência. Então, o arquiteto ele tem que ser cuidadoso. Por quê? Porque se ele percebe que aquele tipo de empreendimento ali, existe uma concorrência econômica ali, né? Então, ele não pode sair, né, divulgando ali, porque ele já está tirando uma surpresa, né, daqueles que iriam fazer uso do momento ideal para lançamento de um determinado empreendimento, né? Tem essa situação. E a outra situação também, que ela se aplica ao cliente, é dele fazer uso das imagens de projeto sem a sua autorização, que é o que acontece também, né? Você tem que delimitar isso, se ele pode ter o uso irrestrito daquele material produzido por você, ou não, se vai existir algum tipo de condição para que ele replique aquilo. Então, sempre é importante ter essas definições em contrato. E assim, eu vou só frisar uma coisa que o Matusalém falou, acontece muito comigo. Então, por exemplo, acabei de fazer uma casa lá em Goiás, de uma outra arquiteta, que fez o projeto de arquitetura, só que nesse caso foi o contrário. Eu fiz o projeto de arquitetura, aí a minha cliente executou 100% o projeto, mandou as fotos para ela ver como tinha ficado o resultado final da casa. Ela pegou, eu não sei se eu posso mostrar, não vou mostrar não, mas tem aqui no Instagram dela e tudo. Ela pegou as imagens, as fotos profissionais da parte de interiores, publicou no Instagram dela
e uma seguidora viu, eu nem sabia quem era, essa seguidora viu, reconheceu meu projeto e mandou no meu direct falando que uma arquiteta estava colocando o projeto como se ela tivesse feito. Então, eu peguei e fui olhar, era a arquiteta que tinha feito o projeto de arquitetura, e no caso ela estava usando as minhas imagens prontas, com a legenda falando lá, pé direito duplo, Bozerie, não sei o que, mas sem deixar claro que o projeto dela era de arquitetura e não de interiores. E aí, assim, ao invés de procurar confusão, hoje em dia eu também sou muito tranquila, não sei se é porque eu já estou com 35 anos, mas eu evito confusão. Então, eu só fui lá e coloquei assim, meu projeto e um coraçãozinho. Ou seja, tipo assim, meu projeto. Então, todo mundo que for lá ver vai saber que o projeto é meu. E ela, nossa, arrasou, Gileia, parabéns. Talvez ela... a gente tem que cuidar também, que às vezes a pessoa coloca lá, mas às vezes ela não tem nem intenção de dizer que o projeto é dela, mas a gente já, como arquiteto, a gente já vai para cima, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito. Muita gente também pega os projetos do meu Instagram também e publica como arquitetos mesmo. Já peguei vários, colocando como se fosse deles. Mas eu nunca procuro, eu sempre procuro primeiro conversar com a pessoa para colocar os créditos. Nunca jamais atacar e nem expor a pessoa. Porque fez isso. Certo. Com relação a essa pergunta, mais alguém quer se posicionar? Podemos passar para a próxima? A próxima é a sua, Camila. A próxima é a minha. Eu vou falar aqui a pergunta para a Adileia. Eu fiz uma para cada um. A primeira aqui para a Adileia, perguntando se você sempre trabalhou de forma remota, como escolheu e determinou que trabalharia dessa forma e se os clientes aceitam bem esse seu posicionamento de trabalhar de forma remota, de entregar o projeto e, por vezes, não acompanhar a obra. Às vezes eu perco muitos clientes por questão da insegurança deles. Por mais que a gente faça uma reunião e mostra todo o processo, toda a forma de detalhamento, a entrega, o contrato, eu sempre falo que o cliente pode entrar em contato com o Conselho de Arquitetura para ver se a nossa empresa é registrada, se eu sou registrada, eu mesma falo isso para eles, né? Porque às vezes a gente trabalha com valores altos, 15 mil, 20 mil, e aí as pessoas se sentem muito, muito insegura. Então, assim, a partir do momento que você deixa bem estipulado lá, né, você frisa que o seu projeto é online, que você só entrega projeto online, que é a parte de projeto autoral, não de execução. Quando você explica todos os passo a passo para eles, que a autoria é uma coisa, a execução é outra, e que eles podem contratar um outro profissional somente para acompanhar a obra, para que o projeto saia 100%, aí eles fecham o projeto, mas antes, assim, eles analisam muito. Tem cliente que eu conversei, por exemplo, lá em fevereiro, que ia fechar agora. A coisa que eu tinha muita pressa de fechar contrato no início. Hoje não. Hoje eu sei que as pessoas, elas juntam dinheiro para realizar o sonho delas, para investir em projetos. A gente tem que passar muita segurança para eles. E sim, sempre trabalhei de forma remota, não tenho clientes em Palmas, não tenho nenhum cliente em Palmas. Estranhamente, também não entendo coisas de Deus, mas assim, não tenho nenhum cliente em Palmas. Todos os meus clientes são de São Paulo, Belo Horizonte, muitos projetos em Minas, e faço as RTs, viu, Matusalém? É uma coisa muito legal que eu acho que vale frisar também com relação à questão do remoto. Recebi um e-mail do CAL falando da importância de fazer as RRTs. Eu assustei, assim, porque eu nunca tinha recebido um e-mail assim, mas é muito importante também, que é uma vantagem muito grande que a gente tem como arquitetos, poder mostrar para o cliente que a gente pode registrar o projeto dele, e que a RRT também serve como se fosse um contrato, um documento que vai valorizar ali aquele projeto como autoria mesmo, né? E nos resguardar também com relação à autoria, né? Uma vez que a gente anota. Exatamente. Essa questão da RRT, vale lembrar, foi um ponto bem colocado agora, que além de ser uma segurança para o arquiteto e para o cliente, né, na RRT você resguarda o que você está fazendo para o cliente. Se eles contratam para o projeto e acontece um problema na obra, que não tem a ver contigo, você se resguarda com relação a isso, né? E outra coisa, o registro da RRT pode ser utilizado depois para comprovação de anos de trabalho, né? É uma forma que você, ao fazer um concurso público, por exemplo, ao ser procurado por algum cliente, você mostra toda a sua trajetória através do registro de responsabilidade técnica. É muito importante quem sai da faculdade conhecer a importância do registro no CAL de cada projeto que for ser feito, né? Ju, você quer assumir a partir de agora? Voltei.
Só que agora eu estou vendo só a partir de Beatriz Anjos aqui, que sumiu todas as perguntas do meu chat. Então, eu vou fazer a pergunta para o Tiago, quando chegar na Bia, eu passo para você de novo. Tá. Bom, Tiago, eu tenho uma dúvida aqui com relação à sua carreira profissional, né? Se você, atuando no interior, geralmente aparece uma gama maior de diversidade de projetos, né? Então, eu queria saber se você atua mais em uma área específica, se é comercial, residencial ou interiores. Os clientes já chegam para você com esse nicho bem definido, ou se você tem uma atuação mais ampla, justamente por atuar em cidades menores, né? E ter essa demanda. Bem, é o seguinte, no início, quando a gente termina o curso, a gente acaba pegando, assim, os projetos que vão surgindo. Só que, logicamente, com o tempo, você acaba vendo aquilo que você gosta mais de trabalhar, que você tem mais habilidade, né? Que você tem mais feeling. E atualmente, eu tenho dedicado mais aos projetos de arquitetura, né? Tanto na área comercial como na área residencial. E geralmente os projetos de interiores que vêm surgindo, as demandas que vêm aparecendo, geralmente eu acabo encaminhando para alguns colegas que gostam mais dessa parte. E aí, através disso, vão surgindo outras parcerias também. Então, hoje, o maior nicho de atuação no interior, e principalmente agora durante essa pandemia, né, que ocorreu uma demanda muito grande por reformas, né? Então, por exemplo, esse mês eu consegui, aliás, o mês passado, né? Eu consegui fechar 12 projetos, a gente fechou 12 contratos. Desses 12 contratos, 10 eram reformas, né? Então, assim, a gente tem surgiu uma demanda muito grande para reformas, né? Em 2020. Acho que até uma situação que a gente, ontem, né, na discussão de ontem, não me recordo agora o nome do arquiteto, perdão, a gente até falou sobre isso, né, sobre essa questão, né, das pessoas estarem mais em casa durante a pandemia, elas conseguirem perceber alguns problemas, né, que às vezes essa ausência, né, da vida corrida do dia a dia não permitia. Então, para todos a maioria dos arquitetos que eu converso hoje, a maioria está empenhada em fazer reformas. E aqui no interior não tem sido diferente, né? A demanda muito grande por reformas, seja principalmente na área residencial. Agora, em Palmas, interessante, a demanda maior hoje que tem em Palmas não é reforma. Geralmente, os projetos são mesmo de a gente começa a obra do zero mesmo. No interior, assim, a demanda não é reforma. Certo, muito obrigada. A Stephanie Lara está perguntando se existe burocracia ao citar marcas na publicação de projetos, falando de publicações normais que não contam com patrocínio, como canais de YouTube de arquitetura. Tem alguma burocracia para citar marcas, marcar alguma empresa ou não? Adorei o termo burocracia. Talvez ela quisesse dizer se existe algum regramento, né, alguma regulamentação, e que a gente sabe que tudo isso vira burocracia. Mas não tem nenhum tipo de regramento ou que impede ou que estabelece algum critério para você publicar, né? Isso aí já é muito invasivo do Estado em querer estabelecer quem ele pode marcar lá ou citar nas suas publicações pessoais, profissionais. Isso eu desconheço qualquer tipo de regramento nesse instante. As pessoas podem marcar e publicar quem elas bem entenderem lá, tá? E a partir do momento que você tem um número X de seguidores, eu acho que você tem que prestar bastante atenção só na questão mesmo de sempre falar a verdade para quem te segue. Então, por exemplo, estou fazendo, estou fazendo uma parceria com uma marca. Eu tenho que deixar claro para os seguidores que é uma parceria, que é uma publicidade. E não falar que, assim, esse produto, só uso esse produto no meu projeto, então eu vou marcar a marca.
a gente tem que ter cuidado de deixar bem claro. Então, por exemplo, se uma marca me procura, eu tenho que deixar claro para as pessoas que eu estou fazendo um trabalho de parceria com ela, divulgando o produto dela, mas não como profissional, como uma pessoa na internet para as demais pessoas. Já eu não posso chegar para quem me pergunta lá, falar assim, você vai comprar somente nesse lugar. Então, eu acho que a questão das marcas é você saber o que você pretende. É para divulgar o produto? É para mostrar que é legal no seu projeto? Ou é para dizer que você sempre usa ele porque você só indica ele? Então, é só questão mesmo de deixar claro, não tem problema nenhum, não. Você pode fazer com quantas quiser. Certo. Temos aqui mais uma pergunta para o Tiago. A Mariana Ademais está perguntando, Tiago, como você interpreta o mercado da construção civil informal em cidades pequenas, que muitas vezes não possui fiscalização de obra por parte da prefeitura? Acredito que, de forma indireta, prejudica a profissão? Faço essa pergunta direcionada a você pela localidade de atuação em cidades próximas, como Colinas, Nova Olinda, etc. Gostei muito dessa pergunta. Realmente, quando eu decidi começar a minha atuação no interior, é uma preocupação que eu tinha. Fiscalização, que praticamente, inclusive, quando surge a fiscalização, a gente sabe. Porque as pessoas começam, né, a comentar, olha, o carro passou, o CREA passou fiscalizando. E, infelizmente, assim, no interior, praticamente, assim, eu vi pouco, eu tenho 3 anos e 2 meses que eu trabalho, tratado do interior, e poucas as vezes eu presenciei e percebi essa fiscalização. Logicamente que a prefeitura também procura fiscalizar, mas a gente sabe que, infelizmente, também é um trabalho precário. Então, como é que a gente tenta contornar essa situação? É tentando inculcar nas pessoas, e aí está o papel das redes sociais, a importância do arquiteto e do papel que esse profissional tem, né? E mostrar que ele é um profissional acessível. Então, eu comecei, desde quando eu decidi vir para o interior, eu comecei a trabalhar em cima das dores das pessoas que estão aqui. O que eu mais ouvia? Arquiteto é inacessível, né? Eu não consigo, é muito alto o valor, mas a principal queixa não era nem questão, não era nem relacionada às vezes ao valor, mas sim a acessibilidade, a falta de acesso a esse profissional, e principalmente depois que a pessoa, eu comprei o projeto, e o arquiteto B sumiu, não me deu nenhuma assistência. Então, eu comecei a trabalhar em cima dos pecados dos meus concorrentes, a mostrar que eu sou um profissional acessível, a mostrar a importância do meu trabalho, mostrar que a obra com o profissional de arquitetura, na verdade, com um projeto, você economiza na sua obra, né? E mostrar para as pessoas também que no interior que elas estão lidando com sonhos, né? E que o sonho tem que ser tratado com carinho, com relevância, e que a presença do arquiteto é um zelo que você está tendo com o sonho, né? E que, na verdade, a presença desse profissional também é um investimento que a pessoa está fazendo, que as pessoas estão fazendo. Então, no início foi difícil, mas por mostrar essas características, né, eu percebi que hoje as pessoas elas estão desenvolvendo essa preocupação, né, de ter a presença do arquiteto. Então, acaba que as pessoas vão atrás, porque elas estão percebendo isso, né? Então, é algo que eu decidi construir na minha carreira, que eu estou trazendo para a minha marca. Um profissional acessível, e essa questão de ser acessível também envolve, queira ou não, no interior, logicamente, você não vai cobrar, você vai valorizar o seu trabalho. Mas por que você não pode reunir também, em ser um profissional acessível, em propor para esse cliente condições de pagamento mais facilitadas, para que ele possa ter acesso ao projeto de arquitetura? Então, são alguns mecanismos aí que eu estou utilizando e que tem dado resultado, né? Então, hoje, assim, o que eu ouço, quando o cliente ele faz o primeiro contato, ele já diz logo, me disseram que seu atendimento é assim, assim, assado. É por isso que eu quero que você faça o meu projeto.
Então, isso Se me permite, eu gostaria só de complementar, acho que essa pergunta, no sentido de que nós temos dois grandes exemplos, né, tanto a Adileia quanto o Tiago, que não ficaram esperando o Estado fazer por eles, né? Então, é missão de cada um também promover, transmitir a informação de que o arquiteto, desmistificar isso, né? O arquiteto é um sujeito inacessível, é caro, é uma opção de luxo. Não. E aí nós temos duas formas de trabalho, né? O Tiago, e aí que se apresentou trabalhando em cidades do interior, né, assim, o grande público dele do interior, e a Adileia, né, através de uma plataforma digital, conseguindo contratos totalmente fora da sua cidade, né, onde ela reside. Por quê? Porque também tem que desmistificar essa coisa de que o Estado tem que fazer tudo para você. O Estado tem que ir lá fiscalizar, arrumar o cliente, fazer o cliente te procurar, e ainda vem outra coisa do Estado e falar que ele tem que pagar tanto. Não, você tem que se adequar, né? Como o Thiago falou, olha, eu valorizo o meu trabalho, mas eu tenho que compreender que para que esse público ele aceite o meu trabalho, eu tenho que, eu não posso impor um valor, né, que vai totalmente avesso ao que ele tem condição de pagar, dentro de um contexto diferente. Então, assim, são dois belos exemplos de que realmente a gente também não pode ficar se apegando a que o Estado, a Prefeitura, o CAU, o CREA, todo mundo, a faculdade, né, vai ter que te dar alguma coisa. Você também tem que promover isso e você tem que ser um agente político da sua profissão, no sentido de a todo tempo transmitir quais são as atribuições dos arquitetos, no que os arquitetos têm competência para fazer, até onde ele pode alcançar, para a gente desmistificar essa ideia de que arquiteto é lá um ser de luxo, onde 80% da população do Brasil é pobre, então nós vamos ficar brigando aí com o que sobra. Então tem que mudar essa coisa. Ótimo, muito bom. Muito bem colocado. Aqui tem mais uma pergunta. Abaco Soluções. Abaco é o Tiago, nosso aluno Tiago, né? Para postagem de projetos em redes sociais, basta colocar o autor do projeto ou é obrigado colocar, por exemplo, o número da RRT? Bom, o normativo que trata disso, ele diz que para aqueles trabalhos, né, que são objeto de contrato, né, formais, você tem que apresentar o autor do projeto, o número do respectivo RRT e quais atividades de participação do profissional, tá? Não necessariamente todos os trabalhos do seu escritório, eles decorrem, né, os que são apresentados, eles decorrem de um contrato formal. Você é livre, por exemplo, para fazer estudo, né, pesquisa. Então eu não posso promover aqui um estudo de projeto que eu fiz, né, seja ele volumétrico, seja ele uma pesquisa voltada a conforto acústico, térmico. Não, você pode, né? Agora, se ele for um objeto de contrato, aí, a rigor, você, então, deve publicar com o respectivo RRT. Não só para atender essa burocracia do conselho, mas também para transmitir a imagem de um profissionalismo, né? Eu não sei se vocês reparam, mas outras profissões, elas fazem questão de publicar lá o nome do sujeito, o título profissional e o número de registro profissional. Para quê? Para diferenciar que ele é um profissional de outros, né? Então, se o sujeito é arquiteto, ele não é um decorador, ele não é um design de interiores. Aquele trabalho é uma peça publicitária decorrente do seu trabalho enquanto arquiteto, né? Ele não é um estudante que está ali querendo... Então, isso é importante ter essa publicação formal sempre que a peça for objeto de contrato. Certo, muito obrigada. Tem uma pergunta da Beatriz, perguntando se consultoria precisa de RRT. Logo abaixo, o Matusalém falou que todo trabalho profissional deve ter o RRT, né? Quer complementar mais alguma coisa a respeito disso, Matusalém?
Não, na verdade é isso. Se essa consultoria ela for objeto de um contrato formal, né, se não for o famoso, me dá uma ideia aí, me dá uma ideia aí, como é que eu faço aqui meu banheiro? Se for há arquitetos que trabalham somente com consultoria de determinados temas em que ele tem especialização naquilo. Então, sim objeto de contrato, então, né? Então, ele deve sim registrar os RRTs. Posso continuar, Camila, se você quiser. Pode. A Graziela já fez uma pergunta aqui, mas ela já foi respondida, né, Grazi? A questão da cláusula no contrato, né, para quem mostra os projetos na obra privada, como procede, acho que já foi respondida, né? A próxima é da Caliane. Para quem está formando agora, qual a receita para o engajamento? Investir em um mercado online ou tentar o mercado local até adquirir uma experiência maior? E eu até complemento com uma pergunta minha, acho que pode ser, né, para todos. Hoje Instagram, amanhã o que teremos, né? Igual tivemos Orkut, Iogurte, entendeu? Então, como que é essa questão, né, em relação a essa propaganda, essa divulgação? Tá sem... Tá. Assim, a gente não tem como prever, né? É a questão que eu estava falando de um revestimento, por exemplo. Hoje um revestimento X está em alta, amanhã tem outro. Então, a gente já viu que a gente já passou por várias plataformas. As plataformas, elas vão, de certa forma, se tornando cansativas. Então, eles estão sempre tentando atualizar as novidades. Aí vem uma, como, por exemplo, a gente tem o Instagram, agora veio o TikTok, que é só vídeos. Então, você consegue mostrar as obras, consegue fazer gracinhas, consegue fazer brincadeiras com situações, né, que acontecem nas nossas áreas, por exemplo. Então, já é uma outra forma também de você estar publicando o seu trabalho. Tem pessoas muito criativas hoje, por exemplo, não só na área de arquitetura, mas em outras áreas, como a área de medicina, por exemplo, e a advocacia. No TikTok, eles estão vindo de uma forma muito interessante, que eles conseguem muitos pacientes e clientes através das dicas que normalmente um médico era muito dificilmente a gente vê falando de dicas de medicina, dessa área assim. Então, hoje não é só arquitetura, então, tem plataformas aí que elas acabam sendo específicas para determinadas áreas. Então, para a área de personal, medicina, advogado, o TikTok é uma ferramenta incrível que atrai muitos clientes, né? A gente ainda é o Instagram, e no caso do TikTok, você tem que ver obras. Então, por exemplo, eu não tenho obras para ficar indo no Brasil todo e ver obras. A gente precisa focar ou em dicas técnicas da área, ou fazer uns slidezinhos mostrando os projetos. É isso, acho que sempre vai se renovando e a gente tem que ir acompanhando. Ok. Então, mas aí a dica para a Caliane aqui, onde um mercado online ou tentar o mercado local até adquirir uma experiência maior? Eu acho que as duas coisas. Porque, por exemplo, é muito importante hoje em dia você não querer também dar de cara com o mercado quando você está saindo da faculdade. Então, os escritórios são muito importantes, eles nunca vão ser substituídos simplesmente pelas redes sociais. Por trás das redes sociais tem muita gente trabalhando. Então, você tem que começar primeiro buscando experiências com pessoas ali cara a cara. Tanto que, assim, por mais que tenha um home office hoje, para você estar orientando em termos de projeto, que é o tempo todo aqui você riscando no papel, você não consegue ficar muito tempo à distância, né? Então, assim, você hoje consegue focar nas redes sociais e dentro do seu escritório. As redes sociais, ela não pode dominar todo o seu tempo, porque senão você não tem criatividade, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, você vai se tornar uma pessoa estressada, porque, como eu falei, você não consegue dominar tudo, então você tem que ter planejamento. Então, não só as redes sociais, mas como também buscar conhecimento fora é muito importante. Ok, quer complementar, Thiago? Sim, eu concordo com a Adileia, e em relação ao meu caso,
a atuação no interior me permitiu, em pouco tempo, ter um bom volume de projetos. Primeiro porque eu consegui perceber o pecado que os outros estavam cometendo, os meus concorrentes, já atuavam há algum tempo no interior. Então, esse contato maior com o cliente, né? E sem contar com a variedade de projetos que foram surgindo no início. Como eu comentei anteriormente, no início, assim que saí da faculdade, cuida de projetos de interior. Né? Só que com o tempo, eu consegui perceber qual era a minha afinidade na arquitetura. Então, hoje, estou canalizando para a minha afinidade na arquitetura. Mas o fato de vir para o interior, o que foi surgindo de demanda, e isso acabou enriquecendo mais ainda o meu repertório de projetos, e eu consegui ter algo para mostrar, que eu estava trabalhando, que eu estava produzindo. Né? Então, o interior é importantíssimo. Se você tiver a possibilidade, né, de encontrar alguma cidade do interior, e é fácil, porque a gente sabe que aqui mesmo, no Tocantins, a gente tem uma grande quantidade de arquitetos concentrados em Palmas, e você pega as cidades do interior, as pessoas nem conhecem, né, não sabem o que é um arquiteto, o que o arquiteto faz. Então, a gente tem aí uma grande possibilidade de exploração. Então, o conselho que eu dou para o estudante que está concluindo a graduação, se tiver a possibilidade de atuar, de começar atuando no interior, eu recomendo. No meu caso, eu comecei atuando no interior, né, e hoje eu estava morando em Palmas, fiz minha graduação em Palmas, vim para o interior, e hoje eu consegui ter visibilidade no interior, nas cidades do entorno, e agora vou praticamente retornando a Palmas, né, com um volume interessante de projetos em Palmas. Então, o fato de você sair e já dar logo de testa, logo com o mercado, né, dos grandes centros, você vai sofrer mais. Ok, muito obrigada. Alguma complementação, Matusalém? Tranquilo? Ok. Marcel tinha perguntado se já tinha sido respondida a pergunta, não sei, repete aqui, que aí eu leio de novo, se tivesse sido, tá? Cíntia, gostei muito da fala do Tiago. Alanda, qual a forma de conseguir os primeiros clientes, além de só criar um perfil no Instagram? Eu acho que, assim, quando a gente sai da faculdade, a gente tem um medo, né? A gente tem medo da responsabilidade quando a gente vai fazer o registro de arquitetura, a gente fica muito com medo, por exemplo, vou tirar por mim, que você está vendo que é uma coisa séria, que tem um conselho ali por trás. Então, quando começa a procurar os primeiros clientes, esse medo é muito bom para a gente frear. Desculpa. E aí a gente consegue prever, né, melhor como que fica essa questão do fluxo. Eu me perdi bem aqui, gente. Me perdoa. Da pergunta da menina. Os primeiros clientes. Qual a forma de conseguir os primeiros clientes, além de só criar um perfil no Instagram? Sim, tá. E aí você, assim, uma das coisas que eu fazia muito, como eu gostava muito de mexer com os softwares, né? Então, assim, eu aprendi muito, a maioria deles, assim, sozinha mesmo. Então, eu gostava de fazer coisas, assim, inspiradas nas minhas ideias e começava a publicar nas redes sociais, né? Então, assim, acaba que algumas pessoas foram vendo, foram começando a seguir. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais, assim, baseado nas redes sociais, é aquilo que você faz, é aquilo que você tem como proposta para quem está vendo. Então, digamos assim, você é estudante, mas ainda não tem os projetos. Você é estudante não, você acabou de formar, mas não tem clientes. Você pode começar a mostrar seu trabalho, seus trabalhos da faculdade. Você pode começar a fazer pesquisa, né, junto com outros profissionais, como que eles fazem para captar clientes. Hoje tem muitas pessoas dando muitas dicas, muitos cursos, né, como que é feita essa captação. Às vezes não é nem só questão de você ter um bom trabalho, mas questão de network, por exemplo, de você frequentar lugares que têm potenciais clientes, né. Então, não é só questão de redes sociais, não. Tem todo esse lado também estratégico de, vamos colocar como, por exemplo, construtoras.
Tem construtoras que eles já têm, assim, vários arquitetos para indicar quando começa a lançar os empreendimentos. E muitas das vezes, assim, quando a gente está começando, a gente não consegue concorrer com quem já está no mercado, até que você faz o projeto para uma pessoa e essa pessoa começa a indicar. Mas mesmo que uma pessoa te indique, você começa a ter que mostrar muito, muito da qualidade do seu trabalho para que não seja só questão de indicação, né? E sim de captação mesmo por estratégia de mostrar qualidade e tudo mais. Ok, beleza. Gostaria de complementar Ok. esse trecho final da fala da Adileia, Uhum. que é o seguinte, também é importante as pessoas não bitolarem, assim, achar que as redes sociais, elas vão te impulsionar, lógico, só que ela é acessível a todos. Da mesma forma como você é um recém-formado e vai lá aprender todas as formas de melhor divulgar o seu trabalho em redes sociais, todos os teus colegas também, isso entra em concorrência. E uma coisa importante que a Adileia falou, assim, não é só também você ser um personagem digital. As relações pessoais, elas se mantêm também, né? A forma comportamental, o número de pessoas que você conhece, o meio que você frequenta, a forma como você se apresenta pessoalmente, também te traz clientes, né? E a questão da indicação, ainda hoje, ela é um carro-chefe na prospecção de novos clientes, né? Essa questão pessoal que o Thiago colocou, né? Olha, a forma como eu atendo as pessoas faz com que eu crie uma imagem positiva e essa pessoa se sentindo satisfeita, ela acaba indicando, né, numa conversa, o meu trabalho. Então, assim, as redes sociais, elas são impulsionadoras, né? Elas abarcam um número maior de pessoas, mas as relações pessoais, elas se mantêm. Existe muito na nossa profissão essa questão da indicação, tá? E nada substitui um depoimento, né, de uma pessoa próxima a você falando bem de determinado profissional. Então, isso também vale como dica para vocês também não bitolarem muito só em, meu Deus, vou estudar tudo sobre ferramenta digital, mas se você não conhece ninguém, não se relaciona, né? Eu costumo dizer que geralmente aqueles alunos assim lá do fundão, depois que se formam, eles se dão melhor, eles se dão bem, assim, porque é os que mais frequentam festa, é os que mais estão antenados na cidade, aquela coisa toda, e se dão bem, entendeu? Não adianta você ser muito bitolado e ficar lá só você e os estudos, que depois que forma... Não, Matuzana. Agora o povo vai tudo para a página, não vai mais nada. Mais influências para os alunos, né? Tem que fazer amizade com os corretores, com os engenheiros, não ver só engenheiro como engenheiro, só arquiteto, não, os engenheiros também são parceiros muito importantes. E é isso, a galera do fundão manda muito bem depois no mercado. Aí a maioria que sempre tira 10, 10, 10, não passa nem no vestibular, gente. Vamos equilibrar isso aí, Não, né, meu povo? É assim, nem é só fundão e nem é só bitolada. A gente tem que equilibrar, porque senão vai achar também que é só a galera do fundão, que está na festa, que está na farra, que vai ter possibilidades. Vamos equilibrar aí, tá? Observa aí essa fala sua. Então, assim, o importante, gente, é igual a gente está colocando aqui, né? É fazer um bom projeto. O que é um bom projeto? Com informação, né? Bem detalhado, um projeto onde você conhece o material que você está especificando. Eu brinco muito com os alunos. Chegou na obra, o pedreiro pensou, errou. Então, a culpa é sua, tá? É você que não colocou a informação correta. Então, a responsabilidade é sua também, tá? Mais uma pergunta aqui. Quer complementar, Thiago? Está sem som. O microfone está fechado, Thiago. Microfone fechado, Thiago. Perdão. Só complementar, uma coisa que comentou, realmente essa questão das relações pessoais, principalmente para quem pretende trabalhar no interior, conta muito. Então, às vezes as pessoas, as pessoas te convidam para um churrasco, então você tem que estar lá, você tem que estar onde tem gente. Então, são nessas relações aí
nessas parcerias que a gente vai conseguir novos clientes. E me ajudou bastante também no início da carreira, amizade com outros profissionais, com profissionais que já estão mais tempo no mercado, engenheiros, arquitetos, né? Então, aquela questão, às vezes, os arquitetos têm aquela rixazinha, engenheiro, isso, não. Então, a minha amizade, assim, com engenheiro, hoje, inclusive, eu tenho alguns clientes que são engenheiros, e eles me indicam, eu fiz projetos para eles. Então, a gente tem que abrir esse leque de amizades, porque ele é que vai trazer mais e mais clientes. Isso aí, são as relações pessoais, né? Pessoal, a lista de presença está, a professora Camila já colocou aí, tá? Vocês têm que entrar, preencher lá os dados, vai ficar até 15 minutos após a finalização da palestra, tá? Ainda tem mais algumas perguntas aqui, eu vou fazer, e depois também a gente vai ter sorteios de brindes, né, Camila, para os que estão presentes aqui na sala. O Marcelo de Freitas está perguntando, como está a situação atual do início de carreira dos novos arquitetos em relação ao financiamento de assinaturas originais de softwares, como Revit, Lumion e etc. Como podemos proceder? Bom, recentemente, né, nós tivemos algumas ações dessas empresas, Brasil afora, em escritórios de arquitetura, fazendo quase que de maneira invasiva, né, verificando quais escritórios têm ou não software, licenciados, enfim, né. E a realidade brasileira é que, como esses softwares, eles saem a um preço muito caro, né, as atualizações e tudo mais, tentou-se, né, algumas formas de facilitar, né, a aquisição do software, né, porque realmente, para a realidade da grande parte dos arquitetos brasileiros, eles são inacessíveis mesmo, né, um conjunto de softwares para atender ali todas as atividades do escritório, vai sair, sei lá, R$25 mil ano, né, então é um preço altíssimo, né, e a realidade é que boa parte, né, a maioria mesmo, quase unânime, faz uso de Kraken, né, desses softwares, né. Então, se avançou muito pouco, as empresas, elas, parece que elas não têm uma visão de que elas poderiam ganhar na quantidade, né, caso elas flexibilizassem mais a questão do valor do software, e hoje, realmente, tanto faz se você recém-formado, ou se você é de um pequeno escritório, ou de um mega escritório, o valor é o mesmo. Eu sei que para a versão estudantil, os softwares, eles têm lá algumas situações deles serem gratuitos, né, experimentais, e às vezes com desconto, mas, infelizmente, não existe uma flexibilização para recém-formados, pelo menos que eu saiba, né, para esses softwares mais usuais que a gente conhece, que trabalha aí. Temos a esperança que um dia isso vá mudar e melhorar um pouco, né? Essa acessibilidade aí, né? A Graziella está perguntando, no caso de repostagem de imagens, basta sinalizar ou é preciso pedir autorização? E se esta imagem não tiver fonte específica, exemplo, vinda do Google Imagens e Pinterest? Quer responder? Bom, você não precisa pedir autorização. Como o Matusalém falou, você apenas tem que citar. Hoje em dia, assim, é muito difícil você não encontrar o autor daquele projeto, até mesmo porque, assim, tirando por mim, quando eu publico um projeto, se eu colocar via Pinterest, né, que eu achei lá no Pinterest, segundos aparece o dono dele no meu direct. Então, assim, igual eu falei para vocês, os meus seguidores conseguem achar pessoas que publicaram os meus projetos, são muito atentos às pessoas, quando elas te seguem, elas ficam muito atentas no seu conteúdo. Então, se você publica também projetos de outros profissionais, eles mesmos, quando eles gostam dos profissionais, eles são os primeiros a marcar os profissionais. Ele marca o profissional, ou como aparece no Explorer, o profissional mesmo vai lá e solicita os créditos.
Mas, assim, você viu uma imagem que realmente não custa nada você colocar lá, assim, via Pinterest, projeto não autoral. Por favor, se você conhecer o dono do projeto, a gente dá os devidos créditos. Pronto, acabou. É isso. Ok. Aí, o importante é sempre se resguardar e dar os créditos, né, de onde veio a imagem, né? Preferi também pegar de fontes, né? Por exemplo, hoje, no meu caso, as assessorias dos arquitetos, assim, que sempre estão fazendo fotos profissionais, eles já mandam para os influenciadores, né? Eles já mandam para as pessoas que têm números bons de seguidores e publica. Eles fazem questão que você publique desde que você dê os créditos, não tem problema algum. Ok. A Thaís Lohane está perguntando para a Dileia, você já teve algum problema durante a execução de obra em que a distância foi uma dificuldade para resolver, já que seus trabalhos são com clientes de outras cidades? Não, porque eu só faço projetos, só autoria. E aí, quando vai para a obra, eu estou à disposição de quem for executar para tirar as dúvidas. Então, nunca tive nenhum problema, não. Ok, ótimo. Stephanie comentou, né, os vídeos de história de arquitetura do TikTok igual tudo. Adriane Lira também tem uma pergunta para a Dileia. Ela disse que não tem clientes aqui em Palmas. Isso é uma escolha sua, porque você prefere fazer remotamente ou porque a procura é 100% de outros locais? Acho que já até teve essa pergunta, né? E ela complementa, amo os projetos dela, eu sigo desde o Insta, com mais de 100 mil seguidores, kkk, já salvei vários. No início, eu realmente, ninguém de Palmas me procurava, e hoje são poucas pessoas também que procuram, por causa do algoritmo mesmo do Instagram. Então, assim, não é porque eu não queira, não, é porque as pessoas, assim, não me conhecem como nos outros estados aqui. Também não sei, não entendo por quê. A procura é 100% de outros locais. Ok, depois tem uma big risada aqui do seu casamento, você fez seu 3D, beleza, ótimo, legal, todo mundo falando que foi verdade. SketchUp, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Escritórios registrados, é obrigatório pagar o software? A Lana perguntou aqui, e Kelly completou, é muito oneroso. Também o Matusalém já, né, quer complementar alguma coisa? Eu acho que, assim, como hoje eles estão totalmente online também, se você mostra muitos programas que você usa, acaba que você está sendo alvo das... Assim como o CAL fiscaliza as RRTs, não sei o que, eles também estão de olho se você... Por exemplo, se você publica render, você dá dicas, você tem 200 mil seguidores, seus softwares são piratas, corre um risco muito grande, assim, deles fiscalizarem, sim. O que é preciso notar é que, na verdade, assim, todo mundo é obrigado a ter, né? É o que eu acabei de comentar ali. E uma outra situação interessante é que o governo federal ele vai passar a tornar como obrigatório o uso de plataforma BIM para a entrega dos projetos públicos, né, dos projetos licitados, né? Então, muito provavelmente, vai se exigir algum comprovante dessas licenças originais, pagas, para aqueles que quiserem concorrer em trabalhos públicos, tá? Então, é só uma situação aí que vai estimular, né, os escritórios a se regularizarem com a aquisição do software original. E a se modernizarem, né? Bom, pessoal, então não tem mais nenhuma pergunta aqui, tem uma pergunta de dúvida aqui. Tá. Mediante a Camila já respondeu sobre presença. Bom, pessoal, acho que agradecer, então, aos palestrantes, vocês querem colocar mais alguma coisa? Agradecer demais as contribuições, sempre é válido, né, com temas tão relevantes como o que a gente discutiu aqui hoje, numa época também tão relevante, tão louca, que a gente está vivendo, né? Graças a Deus, todos bem aí, com saúde, espero, né, que consigamos passar aí por essa maré e que fiquemos todos bem, que a vacina chegue logo, né, para a gente encontrar. Quando começa a tocar o violão aqui no início, já me dá vontade de chorar, fico segurando a lágrima aqui, tá saudade, mas tudo vai passar, tudo vai dar certo, né? Muito obrigada aí a todos que participaram, tá? Dileia, Tiago, se quiserem complementar, Matusa.
Obrigada e me sigam nas redes sociais. Em todas elas. Ju, Tiago? eu gostaria de complementar aí os agradecimentos, falar que achei que foi muito positiva a questão da ponderação dos 3, até porque eu acho que deu um equilíbrio bom, a Adileia aqui na capital, mas ao mesmo tempo com projeto só fora. O Tiago optou por ir para o interior e desbravar esse mercado e, ao mesmo tempo, alavancar ali a arquitetura de vários estados da proximidade, ser um egresso, ou seja, é um curso novo e, mesmo assim, já está com o egresso, com essa visibilidade que o Tiago tem. E, ao mesmo tempo, o Matusalém, né, que vem fechando essa questão da importância de você ter consciência do que é possível, do que pode, que não pode, como que você vai atuar dentro desse novo mercado que os futuros profissionais vão ter, né? Então, assim, só agradecer mesmo a contribuição de todos vocês e falar que foi esclarecedor, tenho certeza que para muitos que estão aqui participando. Isso aí. Matusalém, quer complementar alguma coisa? Sim, só agradecer mais uma vez a oportunidade de ter esse bate-papo, é sempre muito prazeroso conversar com os acadêmicos, né, tirar as dúvidas, passar um pouquinho da experiência profissional e parabenizar a instituição, o curso de arquitetura, por trazer os profissionais, né, para que, né, prestem esses esclarecimentos, tragam as suas experiências. Isso é muito enriquecedor para ambas as partes, né? A gente também acaba sentindo aí qual que é a atmosfera universitária, quais são as curiosidades do público acadêmico. Então, isso é muito bom, muito satisfatório. Parabéns, né, pelo evento e agradecer sempre a oportunidade que vocês nos dão de participar desse tipo de evento. Tá, ok, muito obrigada, né? Registrar aqui que temos 114 participantes, né? Sucesso, né? Que legal. Então agora os palestrantes estão... Agora. Oi? O Tiago também quer falar. Ah, quer? Ah, tá. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu sempre falo o seguinte, que o curso de arquitetura do CEUP-UBRA é um curso que nos prepara desde o início para o mercado. Hoje, eu não tenho dúvida disso, que o fato de estar acontecendo, né, deve-se, logicamente, maior contribuição no curso de arquitetura do CEUP-UBRA, desde o primeiro período, sempre trouxe para a gente essas informações, nos situou na atualidade, o que o mercado pede. E aí, quando eu consegui consegui entrar no mercado, né, eu não senti tanto impacto. Então, eu só tenho a agradecer, por minha satisfação enorme esse retorno com o egresso e, de certa forma, poder contribuir um pouquinho aí com esses futuros arquitetos que estão saindo. Tá? Muito obrigada. Isso aí, nós que agradecemos também, ficamos muito felizes, né, Tiago, com a sua participação, muito orgulhosos também, né? Então é isso, pessoal. Sim. Eu só queria falar também, assim, os meus estagiários estão aqui assistindo, todos os alunos que vêm da Ubra dão super bem comigo, eles são muito queridos e eles são muito determinados. Eu preciso falar isso. É isso. Obrigada. Bom, coisa boa. Bom saber que o nosso trabalho está refletindo, né? E está, pelo menos, dando um pouco certo, né? Ou muito certo, graças a Deus, né? Isso é muito bom escutar, ter esse retorno também de vocês, tá? Dos profissionais. Então, ok? Então, pessoal, os palestrantes, muito obrigada, estão liberados. Agora, os presentes, a gente vai fazer os alunos, né? Nós vamos fazer os sorteios dos brindes aí para vocês, tem que estar presente, ok? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Ju, pode interromper a gravação para a gente realizar os sorteios. Bom, quem ficou até o final, a gente vai realizar o sorteio de 3 brindes agora e tem que estar